Fala, mulherada abençoada! Então, hoje é o 14º dia do nosso devocional e o tema é Calma e Poderosa. Vamos orar para a gente começar? Pai, em nome de Jesus, eu peço agora, Senhor, a sua companhia nesse momento, para que o Espírito Santo venha ministrar os nossos corações e trazer para nós, Senhor, direto dos céus, tudo aquilo que o Senhor quer nos entregar neste dia. Em nome de Jesus, amém. A nossa palavra base está lá em Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. No devocional diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Geralmente consigo lembrar-me do ponto de virada em uma conversa, quando ela passou de boa para ruim ou de ruim para boa. Em certos momentos, eu podia ouvir o Espírito Santo me avisar: fique calma, abaixe a voz, responda de modo gentil. Não diga o que você quer dizer, mas ouça a minha voz mansa e suave e, em vez disso, fale as minhas palavras. Às vezes sou obediente e ouço. Outras vezes, eu simplesmente tento passar de modo sorrateiro mais um comentário antes de obedecer e descobrir quão caro custou minha tolice. Eu encontrei o segredo para ser ouvida. É realmente bem simples. Se quiser ser ouvida, fale da maneira como gostaria de ouvir. Meus filhos, meu marido, meus funcionários, meu cachorro, todo mundo, na verdade, ouve mais quando eu falo as coisas da maneira como quero ouvi-los. Sei que prefiro quando falam com um tom gentil e respeitoso. Eu ouço muito melhor quando não estão gritando comigo. Não é o volume ou a repetição das palavras que ganha a atenção, o respeito e o compromisso dos outros. É a importância do que falamos e o tom no qual isso é transmitido. Ninguém leva uma pessoa a sério se ela está tendo um chilique. Ela pode conseguir o que quer naquela hora, mas isso lhe custará mais tarde. Nós damos piti e levantamos a voz por muitas razões. Eis algumas. 1. Temos medo de que não estejamos sendo ouvidas. 2. No passado, gritar já produziu resultados, conseguimos a coisa do nosso jeito. 3. Queremos intimidar ou controlar os outros. 4. Foi o que vivemos quando criança. 5. Ainda estamos com raiva de uma questão não resolvida. 6. É um mau hábito. A maioria dessas razões tem raízes no medo. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio, 2 Timóteo 1:7. Nós vamos gritar e dar chilique quando nos sentirmos impotentes. Procuraremos intimidar e controlar os outros quando formos interesseiros. Nós regrediremos a nosso passado quando o amor aperfeiçoado ainda não houver expulsado o medo. Vamos exagerar sempre que carregarmos o peso das questões de ontem para hoje. À medida que renovamos nossa mente, maus hábitos são quebrados e a tirania do medo é frustrada. Descobri há muito tempo que, não importa qual seja a cara das coisas, eu não estou no controle delas. Posso controlar a mim mesma, porém Deus está, em última instância, no controle de tudo. Aceitar essa verdade coloca-nos no estado de espírito certo para nos comunicarmos de modo a sermos ouvidas. Bom, eu já tive várias experiências com o Espírito Santo, de estar numa conversa e simplesmente ouvir ele falar para mim: shh, quieta, não fala nada, acabou, chega, para, respira fundo, sai de perto. Ouvir frases como essa dele, com certeza, já me livraram de muita coisa. Mas também, por muitas vezes, como ela mesma coloca ali,
eu também soltei mais uma indireta, mais uma cutucada, e com certeza aquilo me custou bem caro. Então eu acredito que com você, com certeza isso também já tenha acontecido. E como ela bem fala ali, isso é tolice. Então, que eu e você possamos ser mais sábias e mais rápidas em obedecer a voz do Espírito Santo quando ele puxar a nossa orelha numa determinada situação, numa conversa com alguém que está mais acalorada, para que nós possamos ser aquelas que cumprem ali a palavra, né? Que diz que a palavra branda ou a resposta calma desvia a fúria, e não ser aquelas que incitam ainda mais. Eu sei, no calor da emoção não é fácil, realmente não é fácil, mas se nós queremos andar e realmente obedecer ao Espírito Santo, nós precisamos nos submeter a Ele. E é muito engraçado essa frase que ela fala ali sobre o segredo que ela descobriu para ser ouvida, porque como de fato as coisas são tão simples, tão lógicas, tá tão na nossa cara, mas a gente não consegue ver. Eu não sei vocês, mas a minha reação ao ler essa frase foi tipo como abrir a minha mente, sabe assim? Então ela fala ali, eu encontrei o segredo para ser ouvida. É realmente bem simples. Se quiser ser ouvida, fale da maneira como gostaria de ouvir. E aí, mais para baixo, ela fala que ninguém gostaria de ouvir alguém, ninguém daria atenção de fato para alguém sobre algo sério, uma pessoa que está fora de si. De fato, se a gente estiver numa conversa, quando a gente parar para pensar, ela fala ali, eu ouço muito melhor quando não estão gritando comigo. E aí eu fiquei aqui pensando em quantas vezes eu falei para as pessoas, né, de forma geral, que o problema era a forma como elas falam e não o que elas estão falando. Ou seja, se você só sabe criticar, se você só sabe gritar, se você só sabe ser ríspido, isso vai produzir um efeito contrário daquilo que você quer resolver e fazer. E aí você fica pensando, mas e por que quando sou eu falando com a pessoa, eu não tenho isso? E a palavra também fala, né, pra gente fazer aos outros aquilo que queremos que as pessoas façam pra gente. Porque a gente não pratica isso na maioria das vezes. Então, isso ficou pra eu pensar, fica pra você aí refletir também. E aí ela fala, né, que existem alguns motivos que têm uma raiz no medo pra gente acabar sendo grossa, acabar dando piti ali, né, quando estamos numa conversa com alguém. E ela deu ali 6 motivos, né, e eu marquei 2 em específicos em relação a mim. Temos medo de que não estejamos sendo ouvidas, então aí você acha que gritar, né? Você acha que sair fora de si vai resolver alguma coisa, mas não vai. E a segunda ainda estamos com raiva de uma questão não resolvida. Então, aqui também puxa mais uma vez o devocional anterior, né? Onde quando a gente não fala, não expressa aquilo que a gente está sentindo, a gente começa a cutucar, começa a dar indireta, ao invés de falar de fato, né? E a raiz do medo nessa questão é ter o medo de que não vai resolver. Ainda estamos com raiva de uma questão não resolvida. E se a gente ficar com raiva e ter uma reação, né, com essa raiva, o nosso medo é que aquilo realmente não vai adiantar. Não vai resolver. Para que eu vou falar se não vai resolver?
Então, de fato, todas essas coisas têm essa raiz no medo, como ela bem fala ali, e para mim são essas duas que pegam mais forte. E aí ela fala ali assim: nós regredimos ao nosso passado quando o amor aperfeiçoado ainda não houver expulsado o medo. Vamos exagerar sempre que carregarmos o peso das questões de ontem para hoje. Mais uma vez, o não resolver as questões, né, as situações que precisam ser resolvidas. E eu grifei essa parte que falou muito comigo, porque eu tenho essa tendência de agir hoje com base em situações que aconteceram no passado. Então, por exemplo, não falar para alguém, não expressar meu sentimento, não colocar para fora aquilo que eu sinto e resolver um problema, vem de muitas vezes no passado eu ter sido calada, né? Ter tido conversas onde eu fui podada, tipo, não quero ouvir, não quero falar disso, ou, né, até mesmo apenas a expressão, não precisa haver uma fala, mas só a expressão de negatividade, de tipo, não quero ouvir, me fazem ter esse receio e pensar que na próxima conversa a reação da pessoa pode ser igual ou ainda pior. E aí então eu acabo andando exatamente da forma que ela coloca aqui. Que a gente tem essa tendência de exagerar e a gente acaba regredindo quando a gente traz algo que aconteceu no passado para o nosso presente. Não é porque lá atrás foi assim que hoje vai ser assim também. Essa é a lição que eu preciso aprender no momento. As pessoas mudam, as situações mudam, a forma de falar muda. No caso aqui, a minha forma, né, de falar vai mudar. Quem sabe com a minha forma de falar mudando, a forma de reação da pessoa também mude, né? Então, conseguir entender que, de fato, viver do passado no presente só tem me prejudicado. E aí, mais uma vez, ela deixa claro que eu não estou no controle dessas coisas. Quem está soberanamente no controle é Deus. Ele está no controle de tudo. E aceitar essa verdade coloca-nos no estado de espírito certo para nos comunicarmos de modo a sermos ouvidas. Então, como eu orei ontem, né, para conseguir expressar meu sentimento, para falar o que eu precisava falar, para resolver o que eu precisava resolver, é colocar Deus à frente, dizer: Espírito Santo, vai comigo, seja mediador nessa situação, esteja no controle da reação da pessoa, no controle da minha fala, como falou ali no começo, né, em que o Espírito Santo falou para ela que era para ela usar as palavras dele. Então é dessa forma que nós precisamos comunicar, falar. O como que eu questionei ontem, que a questão para mim mais difícil não é o que, mas como falar algo, a resposta é ao modo do Espírito Santo. Com certeza, o Espírito Santo sendo uma pessoa, se ele tivesse materializado aqui do seu lado, você não falaria com ele de forma grosseira, de forma ríspida. Você falaria de uma forma amorosa, de uma forma branda, ainda que a questão seja uma situação onde você tem um conflito, você está com raiva de alguma coisa. Ainda assim, tendo o Espírito Santo habitando em nós, é dessa maneira que nós precisamos comunicar, em amor. Então, eu acredito, para mim, pelo menos, que o que eu vou levar desse devocional aqui, muito marcado no meu coração, é esse segredinho dela. Se quiser ser ouvida, fale da maneira como gostaria de ouvir.
Vamos fazer a oração do devocional, então? Senhor, quando eu lutar e me esforçar para manter o controle, ajude-me a lembrar que eu posso ao menos controlar minha língua e meu tom de voz. Pela tua graça, faz-me sensível à tua voz, mansa e suave, e permita que ela me guie. Amém? Vamos repetir a nossa frase do dia? Eu sou forte quando falo de um jeito calmo e poderoso. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, colocamos agora, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos, pedindo que de fato o Senhor tenha o controle absoluto de toda ela, de tudo que fizermos, de tudo que falarmos, da maneira que nós vamos agir, que em nome de Jesus seja o teu controle sobre nós. Abre os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a voz do teu Espírito Santo, chamando a nossa atenção, trazendo palavras brandas, Senhor, palavras de amor, Pai, para constranger, Senhor, as pessoas com as quais nós precisamos resolver determinadas situações, que esse constrangimento seja do seu amor derramado sobre a vida delas, que nós possamos resolver, sim, termos uma fala firme, mas ao mesmo tempo amorosa, conforme o Senhor mesmo tem conosco. Porque o maior exemplo de todos em relação a isso é quando o teu Espírito Santo nos chama a atenção. Quando nós ouvimos a voz mansa e suave do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo firme, sabendo que Ele está nos corrigindo para o nosso bem, é exatamente dessa maneira que nós precisamos fazer também com aqueles que estão ao nosso redor. Que em nome de Jesus, o Senhor nos ensine, Pai, a como falar e que o Senhor sempre nos lembre a forma com que nós formos falar com as pessoas seja exatamente a mesma como quando a gente for chamada a atenção por aquela pessoa. É como nós gostaríamos de ouvir. Então, em nome de Jesus, que nós possamos nos submeter ao Espírito Santo no momento em que nós precisarmos falar, Pai, para que a gente possa obedecer de forma imediata quando o teu Espírito Santo chamar a nossa atenção. Em nome de Jesus, te entregamos a nossa língua, Senhor, a Ti, pedindo que o teu Espírito Santo nos ajude a controlá-la, Senhor, com o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Em nome de Jesus. Amém. Bom, só para atualizar aqui, porque eu acabei compartilhando de forma superficial, mas falei, né? Consegui uma vitória. Espero que vocês possam ficar felizes por mim, porque é assim que eu ficaria feliz por você que também tivesse conseguido resolver o problema, falar, expressar aquilo que você sente. Então, glória a Deus, Ele foi comigo e eu consegui falar o que eu precisava. Então, louvado seja o Senhor por me encorajar através aqui do devocional e conseguir colocar em prática, por mais difícil que tenha sido, mas eu estou muito feliz, muito grata ao Senhor por ter conseguido ter a força e a coragem que veio dele para mim, para conseguir fazer aquilo que eu precisava. Que você tenha essa força e essa coragem também, em nome de Jesus. Então agora você pode ficar com louvor para encerrar esse seu momento com o Senhor. Deus abençoe, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!